falta que vem de dentro. A gente falou no começo, né? A gente falou no início. Nem toda escassez é daquilo que nos rodeia. Nem toda escassez é de bens materiais. Nem toda escassez é imposta. Às vezes, a escassez é sentida. A escassez vem do seu âmago, vem do seu interior. E a falta que vem de dentro vem tratar exatamente das coisas que a pessoa tem de necessidade psicológica, espiritual, mental. São coisas que você vai utilizar na sua história como uma autoafirmação do personagem ou de reconhecimento. Então você tem aqueles jogadores que querem que o seu personagem receba títulos. Eles querem que o personagem seja lembrado por alguma coisa. Eles criam um clérigo e esse clérigo vive em função da sua religião e ele interpreta isso. E toda a motivação de tudo que ele faz é voltado para isso. A gente já falou aqui em alguns momentos que Paladino é um personagem bacana, um personagem forte, etc, etc. Mas Paladino é um problema dependendo da história que você for narrar, tá? Principalmente se fosse lá na terceira edição, você tinha o Pathfinder primeira edição, você tinha um probleminha ali que era a história ter que girar em torno do Paladino. Na quinta edição resolveram isso aí, Marcelo vive falando todo o papo de mestre, ele fala que agora você pode fazer o cara ligado até ao cadarço, né? Ele é o paladino do cadarço, o negócio dele é amarrar o sapato. Mas antes você tinha as divindades. As divindades, elas tinham necessidades, as divindades exigiam coisas, elas tinham doutrina. Então o personagem tinha que agir de acordo com essa doutrina. Pra quê? Pra que o personagem fazia isso? Pra ter poder? Ele podia ser mago sem fazer isso aí. Ele podia ser outra coisa. Mas por que o Paladino tem que fazer isso? Porque o Paladino é um personagem que ele tem uma necessidade. Essa necessidade de servir, essa necessidade de ser reconhecido, essa necessidade de ter um título. Paladino é um título, Paladino é um reconhecimento. E essa necessidade dele não é de alimento, não é de dinheiro, é uma necessidade que vem de dentro, vem da necessidade que ele sente que tem que ser. Tanto que é uma vocação. Antes, se você fizesse coisas fora da sua tendência, você inclusive perdia os poderes. E você pode trabalhar isso na sua aventura de diversas maneiras. Você pode fazer o personagem que tem certa culpa, o personagem que tem certas necessidades, personagem que tem certas opiniões, que tem certa cultura, que tem certa ideologia, que tem certa vocação, que tem certo objetivo, que tem certo voto, que tem algum tipo de medo, alguma maldição, alguma coisa que ele tem, algum pacto que ele fez, alguma coisa referente a só a ele, e você usa isso como todo o processo de criação de personagem de desenvolvimento para a história. E isso dá para fazer muita coisa, cara. Dá para fazer muita coisa. Eu já fiz uma vez, eu fiz uma aventura que era um paladino e um clérigo. A gente jogou 1 ano e pouco essa aventura aí com o pessoal lá de Anápolis. Era um paladino e um clérigo, cara. E o que estava acontecendo é que a religião deles era uma religião pequena. Inclusive, ele era o único paladino da divindade dele, porque era uma divindade menor. E estava tendo um problema que era o seguinte: pessoas que frequentavam a igreja deles, não só frequentava, né, mas assim, frequentava na parte administrativa, elas ajudavam ali. Na verdade, eles estavam sabotando a organização religiosa. Então eles estavam tentando caçar quem estava fazendo isso daí. Tipo, eles começaram a ser meio que inquisitores para descobrir o que estava acontecendo. Para que isso? Eles descobriram que era uma divindade maligna que queria boicotar essa religião. Então ela estava fazendo com que pessoas se infiltrassem ali. E eles foram nessa, cara. Para ganhar o quê? Fama? Não. Para ganhar dinheiro? Não. Eles foram porque eles tinham a necessidade deles de serem reconhecidos pela divindade. Era a escassez deles, era aquilo que faltava para eles, o reconhecimento. E a história deles foi muito legal. No final da história, o paladino caiu porque ele fez tanta coisa para manter a religião dele em pé que ele começou a pecar várias vezes, começou a cometer absurdos para defender a própria doutrina dele que iam contra os preceitos da divindade que ele seguia. Como se a gente nunca tivesse visto isso na realidade, né? A galera que, em nome de Deus, vai para um canto e sai matando geral. Em nome de uma divindade que prega o amor
fraterno e o respeito até aos inimigos, né? Então, assim, ele foi nesse rumo. E é bem legal de você pegar isso para levar. Ah, mas eu jogo D&D, cara. D&D é mais complicado. Concordo. Tudo no D&D ou sistemas semelhantes, onde você tem que tratar uma coisa mais subjetiva, mais interpretativa, você tem mais dificuldade. Mas impossível não é não. Só porque tem pouca regra para isso, não quer dizer que você não dá conta. Mesmo porque você é um mestre de RPG muito bem instruído, principalmente porque assiste nossos vídeos, e você sabe que a criatividade, o envolvimento e a diversão está acima da regra. Então você pode sim fazer com que os personagens tenham essas motivações, essas mecânicas que movem suas ações, e você pode explorar isso de maneira positiva para a história. Contei aqui esses dias Opa! Valeu demais, Maromba. Doutor Maromba. Rapaz, Ó, 64 capangas. e Epa! vai cair, Valeu, hein? Vai cair a galera. Bem-vindos transmissão, aí. hein? Vai cair a transmissão. É, bem-vindos aí, pessoal. Bando do Lord Lorde Farquaad, Farquaad. valeu. Bem-vindos. Você viu agora, Marcelo? Tem as coisas e a firulinha, ó. As firulinhas tá aparecendo. Ó, rapaz, olha só. Obrigado, doutora Maromba. Então, assim, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Dá pra você fazer isso daí. Dá pra você fazer com que essa necessidade impulsione a história. Dá pra você fazer com que, no meio de batalhas, de vilões, de explorações, você tenha elementos. Lembrei o que eu ia falar. Esses dias mesmo eu tava falando de uma narrativa em que o clérigo do personagem buscou o mestre e um mestre que era outro sacerdote falou pra ele coisas e o MHG tinha falado. Ó, hidratação. Deixa eu hidratar. E até o MHG tava falando, né, devia marcar essas histórias. Por quê? Porque são esses elementos narrativos que deixam o personagem denso. Porque o personagem clérigo desse jogador, ele se movia pelo reconhecimento que ele tinha, que ele queria ter, e pela função dele ser exercida. Ele queria ter a certeza de que a vocação dele foi bem concluída. E como ele fez isso? Ele tinha um objetivo. Ele tinha que fazer grandes feitos em nome da religião dele, ao ponto dele ser promovido a uma função dentro do templo. Foi o que aconteceu. Quando ele atingiu esse objetivo, o jogador falou assim: mestre, eu vou aposentar o personagem, daqui para frente ele vira um NPC, vai seguir a vida dele, porque eu atingi o meu objetivo com ele. E toda a motivação dele não era riqueza, não era vilania, não era nada disso. Era reconhecimento do templo e noção de missão cumprida em nome da divindade que ele seguia. Isso já é mais do que normalmente a gente recebe de quando o cara joga como paladino, em que a única necessidade que ele tem é de mostrar que ele é melhor do que o resto da mesa. Né? Sim. Ele quer dar bronca no Porque ladino. o paladino old school era isso, né? Isso. Ele quer dar bronca em todo mundo. Todo mundo que não faz o que ele acha que deveria estar sendo feito, tá errado. Que é bem a linha do paladino do D&D original, né, cara? Que era bem isso, né? O paladino do D&D original era essa coisa meio... Eu sou forte. Ele literalmente tinha que ser forte e sábio. Então ele tinha, tipo, eu tô aqui para orientar vocês. Eu joguei um personagem no Exalted. Você chegou a jogar Exalted, Vermelho? Pra gente não, Não, né? não. Não, mas eu sei do Acho que não. sistema. Não, o Baal narrou Exalted. O Baal narrou Exalted pra gente muito tempo. A gente começou jogando Exalted com Solar. Era um grupo de Solares. E aí, na segunda ou terceira sessão, meu personagem morreu. Eu era um Solar, eu tinha feito um Solar que era inventor. E aí eu tinha gastado todos os pontos que eu podia, porque era um sistema meio storytelling, né? Uhum. Eu gastei todos os pontos que eu tinha pra ter, tipo, um tanque. Era uma coisa meio inventor com um tanquezão maluco. E aí eu morri. Teve uma treta no grupo e tal. Eu fui fazer uma parada, a galera desistiu no meio da raid e eu morri. E aí eu fiquei puto. Fiz um Absal, que era a classe vilã do rolê. Fui enfrentar o grupo, morri de novo. Fui morto pelo grupo. E aí eu falei, não, beleza, galera. Passou a raiva. Tá tudo bem.
E aí eu fiz um lunar, Nada que de que morrer duas vezes, era... né? Não cura o personagem. Nada que morrer duas vezes não ensine alguma coisa sobre humildade, né? Ah, ó, só esclarecendo, a raid é do Big Manão. Valeu, Big Manão. Obrigado aí. O pessoal tava jogando, tava vendo ali o canal, bem interessante. Recomendo o pessoal seguir depois aí, tá? Muita coisa legal. Tem transmissão, o pessoal tava jogando agora há pouco. Obrigado por terem vindo aí. E aí eu joguei com um Lunar. E eu fiz um Lunar que chamava Guia dos Perdidos. E a Júlia, que jogava com a gente na época, falava que odiava muito, muito a forma como eu jogava com o personagem. Porque eu me coloquei nessa função de... O meu personagem era mais velho do que o resto da galera. Então, todos eles eram solares recentemente nascidos e tal, e eu era um lunar veião, era um homem-elefante. E aí eu queria orientar o grupo, eu me auto-intitulei o líder do grupo. Nossa, teve altas tretas. A gente uma vez fez uma sessão que era só lavagem de roupa suja. Mas por que isso aconteceu? Porque eu estabeleci ali no meu personagem que a necessidade dele, aí tinha uma história narrativa interna sobre ele ter perdido pessoas com quem ele se importava, ele sentia... Era uma coisa meio de compensar a falta de orientação que ele deu no passado no novo grupo dele. É, ele, ele queria orientar as pessoas. Ele queria guiar, ele literalmente queria guiar as pessoas. E ele se considerava, ele tinha essa arrogância de se considerar uma pessoa mais experiente o suficiente para guiar essa galera. E altas tretas aconteceram, mas esse era o ponto. E eu acho que Exalted é um bom sistema para a gente falar sobre escassez, porque a escassez que vinha, a escassez do Exalted é uma escassez diferente. O Exalted não tem escassez material. Nenhum personagem. Nenhum personagem de Exalted tem escassez material, entende? Nenhum personagem. Porque eles são todos tão overpower, eles são todos tão mais fortes do que o resto do mundo, que eles podem fazer o que eles quiserem virtualmente. A menos que eles estejam enfrentando alguém de mesmo nível de poder. Então, o Exalted é um fator legal para você trabalhar essas outras escassezes. Eu não sei se existe a palavra escassezes, acho que não. Esses outros tipos de escassez. Inclusive essa escassez, entre aspas, espiritual, moral ou ética. Né? Esse é um ponto que eu acho que é interessante. E essas classes, normalmente, religiosas, paladino, clérigo, que tem uma vinculação com algo superior, externo, normalmente elas trabalham um pouco nessa dinâmica também, que é bem interessante. Para você que ficou curioso, sim, escassez tem plural. E sim, é escassez. E sim, é feio. Parece que tá errado. Olha lá. A doutora Maroma achou também, ó. É feio, mas tem. Escassezes, né? Caralho, eu acho que eu nunca tinha usado essa frase. O Rafa Gama tá perguntando se o Warlock entra nesse bolo. O Warlock entra, mas isso é uma coisa engraçada. A necessidade do Warlock, né? Ela não é uma escassez dele. O Warlock é meio que um agente externo, né? Eu acho que essa talvez seja a maior separação que as pessoas têm de confundir, às vezes fazem essa confusão. A diferença de um Warlock para o clérigo, em geral, assim, existem várias, mas eu acho que a mais crítica é o Warlock entra no pacto porque ele tem alguma coisa a ganhar com isso. Mas mecanicamente eu acredito que funciona do mesmo jeito. Não, mecanicamente pode até ser, mas o clérigo é aquilo que você falou, o clérigo está trabalhando por um bem maior. Por si. O clérigo acredita, então, na verdade ele está a serviço, eu acho que esse é o ponto. O clérigo e o paladino, eles estão a serviço, seja da divindade, seja da causa. Então, o bem maior, ou o interesse externo é maior. Ele supera e ele é mais importante. E ele se coloca à disposição para isso. O Warlock entra no pacto pelo que ele ganha. Para ele ganhar aquilo. Ambição, o serviço é a ambição. O serviço externo é uma consequência. Mas aí eu fiz um Warlock que fez um pacto como último mecanismo para ter poder, para poder salvar a vila dele. Ok, perfeito, problema nenhum, mas ele continua sendo para ter o poder. O uso que ele faz desse poder é diferente. Olha lá, Marão tá falando, clérigo e paladino é funcionário público, Warlock é freelancer. Essa é uma boa forma de definir. Aqui em Brasília, se eu explicar desse jeito, eu nunca mais vou ter que explicar classe na mesa. O Warlock é CLT, né? O Warlock não é nem freelancer, o Warlock é CLT. Conheço bem.